dessa geração e feito com que essas pessoas não consigam romper os seus limites, porque elas estão presas em si mesmas e não conseguem se desprender para verdadeiramente frutificar, verdadeiramente exercer aquilo para o qual o Senhor tem chamado. O amor de Deus revelado em Jesus para os nossos corações é um amor sacrificial. Quem é discípulo de Jesus aqui? Discípulo, não membro de igreja. Discípulo. Discípulo é aquele que faz o que o seu mestre faz. Esse é discípulo. Você não é constrangido a levantar a sua mão quando eu lhe pedir. Faça isso consciente. Eu tenho o costume de deixar as pessoas bem à vontade para que o Espírito Santo aplique a palavra, a convicção sobre a sua vida e trate no seu e no meu coração, para que o que você faça com conhecimento de causa, com entendimento, mas que a convicção venha na moral da tua vida. Incline o seu coração para Deus, para que você possa realizar o seu querer, o seu desejo, para que você se abra para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Queridos, as pessoas, eu e minha esposa, nós buscamos trabalhar com moradores de rua onde nós moramos, num esforço e empenho muito grande. E uma das coisas que essas pessoas mais gostam, mais precisam, não é de comida e não é de roupa, por incrível que pareça. O que elas precisam é de companhia, de um ouvido para ouvi-las. O que elas querem é que você sente junto, elas querem se sentir em família, porque perderam totalmente o referencial do que é uma família. Elas querem sentir um afago, um abraço, um carinho, manifestar, não sentir-se enojadas, não ser vistas como se fossem pessoas que não têm nenhum valor, não têm nada em si mesmas. Elas querem apenas um abraço, apenas um carinho, uma caridade de fato. Elas querem a manifestação do amor de Deus que é a sua. Aleluia, é verdade. Aleluia. Nós estamos passando momentos, queridos, em que os cristãos dessa geração, escuta o que eu estou dizendo, porque isso é uma palavra profética. Creia você ou não, ouça você ou não. Nós estamos vivendo momentos na história da igreja em que está para acontecer um abalo sobre a igreja do Senhor. Quando eu falo abalo, todo mundo está declarando coisas fortes sobre a noiva igreja do Senhor. Entenda bem, se você examinar a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que as coisas, elas não vão melhorar, mas vão piorar. E o que vai melhorar é a qualidade daqueles que buscam a Deus. Porque quando o Senhor chamar, soar a sua trombeta e mandar os seus anjos buscar, Ele vai buscar vidas e não objetos materiais. Aleluia! Não posição social, não parede de concreto, mas veio para o resgate das almas, da sua igreja. Os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis. E o que eu tenho observado, vivendo, mesmo numa escola batista, mas com muita gente incrédula, e andando no meio de pessoas incrédulas, é a falta desse amor que constrange. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, Ele constrange, Ele nos impõe, porque Ele morreu por nossos pecados. Eu vou dizer algo para você que talvez você tenha ouvido, mas eu digo para você que a morte de Jesus na cruz do Calvário, queridos, entenda, o pior não foi os cravos, nem os espinhos, nem os açoites, nem os cuspes que Ele tomou na cara, nem as pauladas, nem o julgamento injusto feito de madrugada. Isso não foi o pior para Jesus. O pior para Jesus foi ficar afastado do Pai e ser alvo da ira de Deus, que era para mim e para você. Eita. A condenação que era nossa, Jesus recebeu sobre Ele, imputada por Deus. Isaías 53, verso 10 diz que: pois agradou o Senhor moê-lo, fazendo a sua alma enfermar. A ira de Deus estava sobre Jesus. É por isso que Paulo fala: o Deus que nos salva da ira vindoura.
aquele que não crê em Jesus, todo aquele que rejeita Deus, até o presente momento, está debaixo da ira de Deus, está em condenação segundo a palavra de Deus. Porque quem crê será salvo, quem não crê está condenado. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a vida eterna é para aqueles que creem, se arrependem e creem no Filho de Deus. É para aqueles que andam nas obras, nas boas obras preparadas para o Filho de Deus. É aqueles que enaltecem o Filho. É aqueles que amam o Filho, amando o seu semelhante, como foi dito aqui nessa noite. Entendendo que se nós éramos alvos da ira de Deus, estávamos em condenação. Tiago diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aquele que está sem Deus é inimigo de Deus. Leia na palavra e você vai entender isso. Leia Tiago capítulo 4. Leia as escrituras e você vai entender qual é a posição daquele que é eleito, daquele que é chamado por Deus, daquele que ainda não foi chamado por Deus, daquele que está salvo e daquele que não está. Nós precisamos despertar a igreja, porque o nosso umbigo está maior do que a necessidade da alma daquele que ainda não foi salvo. O nosso coração ainda está voltado para o nosso egocentrismo, e o amor de Deus, ele quer ser revelado através da nossa vida. Por isso diz, o amor de Deus revelado em nós. Jesus quer se manifestar. Aleluia. Será que Jesus pode se manifestar através da sua vida? Será que alguém pode chegar e dizer: eu vejo Jesus em você? Será que você está disposto a morrer por Jesus, como a Bíblia diz? Porque existe um cartaz lá atrás da missão Portas Abertas. É muito bonito ver missões. Ajudar é bom, orar é bom, mas vai ver as missões, os países como estão lá fora. As vidas que estão lá fora estão perecendo, estão morrendo. Mas existem homens e mulheres santos de Deus, separados de Deus, prontos a levar o amor de Deus, prontos a entregar suas vidas, porque sabem que lá podem não voltar mais para os seus lares. Nós vivemos o evangelho diluído, o evangelho água com açúcar, o evangelho fácil, de boas novas. Qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa nos atrapalha. Se andamos no trânsito, às vezes cometemos desatinos. Se perdemos um ônibus, nem se fale. Por que, irmãos? Falta-nos experimentar a vida desse amor que Deus colocou em nosso coração. Não peça amor, pratique o amor que Ele já te deu. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você pode amar, você pode perdoar, você pode abençoar. João declarou o seguinte lá em 1 João capítulo 3: filhinhos, não amemos de boca, nem de palavra, mas por obras em verdade. Aleluia. Por atitude. O Senhor espera uma ação de nós, não uma reação. Quem reage é a cauda, mas quem age é a cabeça. Deus espera uma atitude minha e sua diante do tempo que estamos vivendo. Eu digo para você que o tempo que estamos vivendo é um tempo em que Deus quer gerar qualidade na sua igreja. Não é um tempo fácil, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, que os últimos dias seriam tempos difíceis, haveria apostasias, e uma das maiores evidências da apostatação, do negar a fé, do estar afastado de Deus, é o esfriamento do amor, a intolerância, a falta de zelo pela obra de Deus. Eu digo para você, a obra de Deus são feitas de almas. É verdade. E quem cuida de gente, Deus cuida de gente que cuida de gente, que ama, que abraça. Sabe, Jesus, antes dele curar uma multidão faminta, e aliás alimentar uma multidão faminta, curou também
A Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão. Ele viu uma multidão como ovelhas sem pastor, errantes de um lado para o outro, confusos. Ele viu tanta alma faminta, tanta alma doente, tanta alma enferma, tanta gente necessitada de Deus. E ele teve íntima compaixão. Eu não sei, talvez não seja essa palavra que você esperava ouvir nesta noite. Glória a Deus. Talvez a sua expectativa nesta noite, nesse lugar, fosse que Deus fosse fazer um movimento diferente na sua vida, fosse que uma palavra fosse fazer você chacoalhar e dizer: olha, hoje Deus te abre uma porta, hoje Deus te dá uma casa, hoje Deus faz algo na sua vida. E todas essas coisas Deus faz gratuitamente, até para os incrédulos. Aleluia. Até para os traficantes do complexo do Alemão Deus faz. Por incrível que pareça, creia você ou não, a Bíblia diz que o sol dele é sobre bons e maus, chuva sobre justos e injustos. Deus é bom. Deus não é como eu e você. Está nele, aleluia. Deus olha o marginal de forma diferente que eu e você olhamos. Verdade, aleluia. Deus não aponta o dedo. Deus coloca os teus olhos e estende a sua mão. Quando os homens tentaram apedrejar uma mulher adúltera, lá em João capítulo 8, todos estenderam o dedo para aquela mulher. Mas Jesus fez só uma declaração: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz, começando pelos mais velhos, começaram a retirar-se. É interessante que nem trouxeram o homem que adulterou com aquela mulher, só trouxeram ela. Aí Jesus falou: filha, perdoados estão os teus pecados, mas vais e não peques mais. Pecado na vida de um cristão é acidente, não é hábito. Porque Jesus, com seu amor, cobriu uma multidão de pecados. Aleluia. Ele levou a minha e a tua condenação. Nesta noite o Senhor quer revelar o amor dele no seu coração. Glória a Deus. Ele quer que você entenda que se Ele te amou de tal maneira, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Partiu dele a atitude, partiu dele a vontade, partiu dele o desejo de te chamar, de te justificar, de te glorificar. Partiu dele o desejo de te eleger antes da fundação do mundo para ser como suas primícias, para fazer parte da sua igreja, do seu corpo espiritual aqui na terra. Partiu de Jesus, escreveu o teu nome no livro da vida, selado pelo seu sangue. Partiu de Jesus a vontade de fazer de você a sua casa, a sua morada, lugar da sua habitação nesta terra. Partiu de Jesus nessa noite a prover a você e te dar uma oportunidade para que a ressurreição dele seja manifesta através da sua vida. Aleluia. Se você estiver disposto, disposta a praticar a palavra de Deus, como foi dito aqui para Jesus, a viver este evangelho, você precisa levar este amor de Deus em suas atitudes, saindo dessas portas. Jesus falou o seguinte: amai aqueles que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, e sereis achados de ser havidos dignos do nosso Pai. Você tem um Pai lá no céu. Você que não tem Pai, eu não tenho Pai. Você tem um Pai celestial. Aleluia. Você tem alguém que te corrige e te ama eternamente, alguém que te ensina pelo caminho que você deve andar. E como o Salmo 143:10, pelo seu Espírito te guia por terra plana, endireita os teus caminhos, faz você andar em passos verdejantes, te consola com a sua vara e com o seu cajado.